É uma alegria estar com os irmãos aqui, para juntos nos debruçarmos sobre a palavra de Deus e ouvirmos o que a palavra tem a dizer para os nossos corações. Nós vamos ler o Salmo 104, do versículo 1 até o versículo de número 15. E estaremos expondo esses versículos. Salmo 104. Bendize, ó minha alma, o Eterno. Estou lendo a versão King James. Bendize o Eterno. Grandioso, vestido de majestade e magnificência, vestido de esplendorosa luz como no manto. Ele estende os céus como uma tenda e deposita sobre as águas dos céus as vigas dos seus aposentos. Faz das nuvens a sua carruagem e cavalga nas asas do vento. Dos ventos faz seus mensageiros e de seus ministros labaredas de fogo. Criaste a terra, assentando-a sobre base firme, para que seja para sempre indestrutível. Como se estendesse sobre ela um manto, assim a cobriste com os oceanos. As águas cobriam as montanhas. Diante da tua repreensão, as muitas águas começaram a refluir. Puseram-se em fuga ao ribombar dos teus trovões. Subiram pelos montes e escorreram pelos vales para os lugares que tu mesmo lhes designaste. Estabeleceste um limite que não podem ultrapassar. Nunca mais voltarão a cobrir a terra. É Ele quem faz jorrar fontes nos vales. Elas correm por entre os montes, delas bebem todos os animais selvagens. E os jumentos selvagens saciam sua sede. As aves do céu fazem ninho junto às águas, e entre os galhos põem-se a cantar. É Ele quem dos seus altos patamares rega as montanhas, e a terra se sacia do fruto de suas obras. Faz brotar a erva para o gado, as plantas que o homem cultiva, tirando da terra o alimento, o vinho que alegra o coração, o óleo que dá brilho às faces, e o pão que sustenta o vigor dos seres humanos. Senhor, é um privilégio ler tua palavra. Privilégio também é ouvi-la. Privilégio é penetrar nela, Senhor, e divisar as imagens, as sensações que tu formas nos nossos sentidos, nos nossos olhos, mentes e corações. Obrigado, Senhor, por esta palavra que nos encaminha e nos conduz para a luz, porque ela mesmo diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Rogo-te, ó Deus, que ela seja realmente luz para mim. Rogo-te que ela seja
realmente luz para os teus filhos aqui. Rogo-te que teu Espírito marque nossos corações através desse texto, ó Pai, e que nós o guardemos como uma relíquia preciosa, uma joia preciosa no nosso coração, para nunca se esquecer da tua palavra, dos teus preceitos. Em nome de Jesus. Amém. O versículo 1 diz: bendize a minha alma ao Senhor. Interessante que Davi conversa com sua alma. Creio que mais do que isto, Davi intima sua alma e profetiza para a sua alma. Interessante que Paulo fala que ele faz com que seu corpo seja reduzido à servidão. Então, pelo poder do Espírito Santo, nós podemos comandar nossas emoções e sentimentos. E podemos ordenar a nós mesmos e a nossa alma que bendiga ao Senhor, que louve a Deus. Ele está louvando a Deus por ser Deus o Criador, o benfeitor e o provedor. Este salmo, aqui o título dele, e é um título apropriado, é um salmo de hino a Deus, o Criador. E aqui o salmista está intimando sua alma a bendizer a Deus por ser Ele o Criador. A intenção do salmista é apresentar Deus na sua grandiosidade. Porque se nós não conseguirmos ver Deus na sua grandiosidade, nós também não conseguimos dar outros passos decisivos em relação a Ele. Não vai acontecer conosco aquilo que precisa acontecer para sermos abençoados e aceitos por Ele. Então esse texto procura mostrar como esse Deus que é Criador é grande. E logo no início ele já diz: Senhor meu Deus, Tu és deveras grandioso. Grandioso. E à medida que nós formos entrando dentro desse texto, nós vamos ver a visão que o salmista tinha da grandiosidade de Deus. Quando percebo que Deus é tão grande que eu não posso nem sequer, nem imaginá-lo, não posso nem ter uma ideia da sua grandiosidade, então eu passo a temê-lo, a temer esse Deus. Se nós formos olhar a palavra de Deus e ver que basta o sopro da boca do Senhor para que o anticristo seja destruído, apenas o sopro da boca do Senhor. Se nós formos olhar também para a palavra de Deus e ver tudo aquilo que Ele fez, toda a sua grandiosidade, nós passamos a temê-lo. E esse temor vai nos levar a um segundo momento de adoração e contemplação, que é ver como Ele é belo. E o texto diz: estás vestido de majestade. Quando eu percebo que Deus é tão grande, que Ele pode me esmagar, me destruir, Ele não precisa de nada para me esmagar, para me destruir. Eu passo a temer esse Deus. A Bíblia diz que Deus é um fogo consumidor. Eu passo a temer, mas ao mesmo tempo eu passo a ver como Ele é belo. Por quê? Porque apesar da sua grandiosidade, Ele se preocupa comigo. Apesar da sua grandiosidade, Ele desce até mim. Ele fala comigo.
Ele como que respeita a minha individualidade. Ele me respeita como um ser humano que Ele criou. Aí eu vejo como Ele é bonito. Como que um Deus tão grande pode se incomodar com seres tão pequenos. E é isto que nós estamos vendo nesse texto. Como que um Deus tão grande pode prover tantas bênçãos maravilhosas para nós. Então nós começamos a ver a beleza de Deus, nos encantar com a beleza de Deus e cada vez mais buscarmos Deus pela sua beleza. Mas a palavra de Deus continua aqui, tem 3 versículos, 3 adjetivos para Deus aqui. Grandioso, majestoso, magnificente. Magnificente, da palavra magnífico, magnífico. Então, o salmista diz, ó Deus, como tu és magnífico. Aqui então, o salmista olha para Deus e diz, Deus, tu és espetacular. Espetacular. Tu me assombras, ó Deus. Os teus feitos, a palavra magnífico está relacionado aos atos de Deus, miraculosos de Deus. Se a palavra grandioso está relacionada com o poder imenso que Deus tem, a palavra majestade está relacionada com a beleza interior que flui de Deus, suas virtudes. A palavra magnífico está relacionado aos milagres poderosos que Ele executa. O versículo 2 é um versículo bastante importante para nós vermos a grandeza de Deus. Olhe para esse versículo 2 e veja a grandeza de Deus. É isto que o salmista quer que nós vejamos. Sua grandeza, sua majestade e a sua magnificência. Vestido de esplendorosa luz, como num manto. Pense nisso. Aqui o texto não está dizendo que Deus é luz, mas está dizendo que Deus está vestido de luz. Não vamos confundir esta luz que está aqui, onde Deus está vestido de luz, com a palavra que diz que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Porque quando a palavra de Deus diz Deus é luz e não há nele trevas nenhumas, a palavra está se referindo à pureza de Deus, que Deus é verdadeiro e não há nenhuma mentira nele. Que Deus é puro e não há nenhuma impureza nele. Então, a palavra luz está sendo usada se comparada à pureza divina. Mas aqui não. Aqui a palavra luz está como que se fosse uma blindagem de Deus. Deus blindado de luz. Este texto fala da criação e no lugar dele relacionar a luz com o primeiro momento da criação, quando Deus diz, haja luz e houve luz, Ele está nos trazendo para perto daquilo que protege Deus e que envolve Deus, a grandeza de Deus que é envolvido por uma luz. Então não confundimos esta palavra luz aqui do texto com a palavra luz, onde a Bíblia diz que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Também não confundimos esse texto, onde vemos a luz como uma blindagem divina, com o primeiro ato da criação, dos primeiros atos da criação. Haja luz e houve luz. Observem, numa comparação muito tosca do texto, observem esta garrafa.
nela a água. Mas observem a garrafa por fora. A garrafa não é a água. A água está dentro da garrafa. Aqui está a luz, como se fosse essa garrafa. É isso que o texto está dizendo. Olha, o texto é claro. Vestido de esplendorosa luz, como num manto. Então, a garrafa é a luz. A água é a essência divina. É Deus propriamente dito. O texto que mais se aproxima desta verdade aqui é o texto de Timóteo, onde a palavra diz que Deus habita na luz inacessível. O texto não diz que Deus é luz inacessível. Mas o texto diz que Deus habita na luz inacessível, a qual nenhum homem viu, nem pode ver. O homem não pode ver nem a luz que blinda Deus, quanto mais Deus. Esta luz não significa uma proteção para Deus, mas uma proteção para toda e qualquer criatura, que não pode nem chegar, nem de imaginar, de chegar, nem longe de Deus, nem longe. Não estou dizendo de chegar perto, nem de longe. Vestido de esplendorosa luz como de um manto. Aí ele prossegue para nos dar a ideia da grandeza de Deus. Ele estende os céus como uma tenda. Vocês prestem atenção nas palavras aqui, porque você pode confundir as coisas. A palavra céus aqui significa o universo. O universo. Hoje nós sabemos que o universo tem multidões e multidões de constelações. Nós estamos numa constelação. E essas multidões de constelações têm multidões de estrelas, e têm multidões de planetas, e têm multidões de cometas, e têm multidões de asteroides. Tem multidões de buracos negros, é uma coisa extraordinária. Todo esse universo é apresentado como uma tenda. A tenda era colocada num deserto. E aqui para nós termos a ideia da grandeza de Deus, a tenda era colocada num deserto. A pessoa entrava e saía da tenda. Então, na figura que se apresenta, Deus entra e sai do universo. É a figura de linguagem aqui. Deus entra e sai desta tenda. A tenda não consegue conter ele, porque nem os céus dos céus conseguiriam contê-lo. A tenda aqui é usada como figura para dar uma ideia da grandeza de Deus. Ele estende os céus como uma tenda e deposita sobre as águas dos céus as vigas dos seus aposentos. Observem que agora céus não pode ser mais entendida como universo. Preste atenção. Céus aqui não pode mais ser entendida como universo, mas ela tem uma outra conotação. Isto é, tem outro sentido aqui.
céus, no versículo 2, mas céus, no versículo 3, significa o planeta Terra. O planeta Terra. Só que, neste momento criativo de Deus, da criação de Deus, o que acontece? Por que o texto diz que ele deposita sobre as águas dos céus as vigas dos seus aposentos? Por quê? Porque neste momento da criação de Deus, a visão que nos vem do texto é o que nós vemos de nuvens, cobrindo uma aqui, outra ali. Era uma multidão de nuvens, nuvens muito densas, nuvens carregadas de muita água. E embaixo, o que nós vemos como terra e água, era só água. Então, multidões de água embaixo, multidões de águas em cima, nuvens tão densas, tão carregadas, que se nós pudéssemos estar ali naquele momento, nós quase que não conseguiríamos ver a diferença entre as águas dos céus, as nuvens, e as águas embaixo. Não vou falar terra porque há águas embaixo. As águas em cima, as águas embaixo. Os vigamentos de Deus são colocados dentro destas águas, atravessam as águas dos céus e as águas da terra e vão se firmar nas profundezas da terra. Isso para dar uma ideia, sempre tendo em vista que o texto nos apresenta até este momento a grandeza de Deus. Mas ele fala que aqui, ele fala que Deus faz das nuvens a sua carruagem e cavalga nas asas do vento. Então, duas figuras aqui. Carruagem de nuvens, corcéis de vento. Duas figuras aqui. Carruagem de nuvens e corcéis de vento. Se você olhar a primeira parte, você vai ver que são duas formas de Deus agir. Ao mesmo tempo que ele se move como se fosse uma carruagem, e a carruagem se move lentamente, ao mesmo tempo ele se move velozmente, como um corcel, nas asas do vento. Quando nós olhamos o mover de Deus na nossa vida, e o mover de Deus na história, nós pensamos que Deus está parado. Nós pensamos que Deus não está agindo. Parece que Deus não está intervindo. Mas esta parada de Deus, este andar vagaroso de Deus na história da humanidade, este andar vagaroso de Deus na história da humanidade, significa a paciência de Deus para conosco. Sempre esperando a volta da humanidade para Ele, sempre dando uma oportunidade de salvação a esta humanidade. Mas quando é necessário, Ele cavalga nas asas do vento. Ele faz do vento um corcel alado. E Ele intervém, como já interveio na história várias vezes. Os vários acontecimentos que aconteceram na história e que Deus interviu de maneira imediata. Ao mesmo tempo que Deus caminha lento, Deus age também de forma imediata. Interessante o versículo 4. Dos ventos faz seus mensageiros. Em outras versões, dos ventos faz seus anjos.
e de seus ministros labaredas de fogo. A ideia que o texto mostra aqui é Deus usando, temos duas ideias aqui que se conjugam, duas ideias que se conjugam neste texto. O texto é poético. E o texto traz duas imagens, duas figuras que se combinam aqui. A primeira figura é Deus usando os elementos cósmicos como seus anjos e como seus mensageiros. Isto é, Deus dando ordem a planetas, a cometas, a constelações e a estrelas, a poeiras estelares, a asteroides, e todos eles num movimento sincronizado, obedecendo o poder e a ordem de Deus. Mas ao mesmo tempo, o texto nos dá a ideia de Deus enviando anjos para cumprirem seus desígnios nos locais mais distantes do universo que Ele está criando. Então Ele envia anjos como mensageiros para ordenar a criação que Ele está fazendo, para trazer ordem a esta criação e equilíbrio a esta criação. E quando ele fala de labaredas de fogo, é como se os anjos se transformassem em chispas de fogo, penetrando todo o universo, e compondo, e fazendo, e criando planetas, cometas, constelações, estrelas, no momento magnífico da criação. Tudo para mostrar o quanto esse Deus é poderoso. Criastes a terra, planeta Terra, assentando-a sobre base firme, para que seja para sempre indestrutível. Qual a base firme da criação da terra? A palavra de Deus. Porque é pela palavra, e isso a Bíblia diz, que a terra fica no espaço. As várias leis de física sobre este assunto falam sobre isso, mas a Bíblia fala que a palavra, que a terra permanece pela palavra do Senhor. Como se estendesse sobre ela um manto, assim cobristes com os oceanos, e as águas cobriam as montanhas. Volta o momento em que as águas estão cobrindo tudo, cobrindo até as montanhas. Mas o versículo 7 diz: diante da tua repreensão, as muitas águas começaram a refluir. Olha que o texto dá uma ideia, não é realmente isso, mas ele dá uma ideia de que essas águas estivessem ali como se fossem inimigas, como se estivesse impedindo, obstruindo o segundo movimento da criação. Mas eu creio que dentro da ordem da criação, esse movimento foi necessário. O movimento de que tudo fosse coberto pelas águas. Mas agora um novo movimento divino, uma nova ação divina sobre criação, é expresso numa forma de repreensão. Diante da tua repreensão, as muitas águas começaram a refluir. Diz o texto até, puseram-se em fuga, correram ao ribombar dos teus trovões. Subiram pelos montes, escorreram pelos vales, para os lugares que tu mesmo lhes designaste. Então Deus, além de fazer refluir as águas, Ele designa lugares.
Ele designa a criação, a formação dos grandes oceanos. Ele designa a formação dos grandes rios e dos riachos também pequenos. E o texto diz: estabelecestes um limite que não podem ultrapassar. Nunca mais voltarão a cobrir a terra. Esse texto me traz uma aplicação, uma reflexão de Deus estabelecendo limites para as águas. E Ele estabelece limites para mim também. Ele estabelece limites para vocês também. O Estadão de hoje saiu, tem lá aquele encarte do Estadão, aliás, e esse encarte saiu uma farta matéria sobre o que ocorreu com um jovem estudante aqui em Bauru, que morreu de coma alcoólico, de tanto beber. Deus estabelece limites para nós, para mim. As águas obedecem os limites que Deus estabeleceu. E eu, um ser humano tão frágil, tão pequeno, quantas vezes ultrapasso os limites que Deus estabeleceu para mim? Em quantas ocasiões? Em quantas oportunidades? Mas as águas não. As águas não. As águas obedecem os limites de Deus. A partir do versículo 10, há uma mudança. Há uma mudança das ideias. Até o versículo 10, está se falando do poder criativo de Deus. Mais para frente ele vai também falar sobre essa criação. Mas aqui no 10 até o 15, e mais para frente um pouquinho, há uma mudança das ideias. Convém notar que esses versículos aqui, do Salmo 104, ele é o mais extenso comentário sobre a criação. É interessante. É o mais extenso comentário bíblico sobre a criação. Então, a partir do 10 ele muda. Por quê? Vamos notar a mudança. É Ele quem faz jorrar as fontes dos vales, e elas correm por entre os montes. Delas bebem todos os animais selvagens. Agora, a ideia de provisão. O Deus Criador é o Deus sustentador que aparece aqui, aonde ele diz que a terra não é indestrutível. O versículo 5 mostra o Deus sustentador. Ele sustenta a sua criação. Criaste a terra sentando sobre base firme, para que seja para sempre indestrutível. O Deus Criador é o Deus sustentador. Agora, a partir do 10, o Deus Criador, o Deus sustentador, é o Deus provedor. E Deus provê para os animais selvagens, a água, o jumento selvagem, as aves do céu que fazem seu ninho, versículo 12. É Ele quem dos seus altos patamares rega as montanhas. Então, além dele colocar vales e água e oceanos, ele rega, ele mantém isso. É o Deus sustentador. Faz brotar erva para o gado, sustenta o gado. As plantas que o homem cultiva, sustenta o homem. Provê para o homem, tirando da terra o seu alimento. Vamos terminar com o versículo 15. Esse Deus provedor, ele provê o vinho que alegra o coração, o óleo que dá brilho às faces, e o pão que sustenta o vigor dos seres humanos.
Aqui está um componente que não podia faltar num banquete oriental. Não podia faltar num banquete oriental o vinho, o óleo e o pão. É evidente que a humanidade acabou se sofisticando nessa área de banquete. Então, banquete hoje não se dá muita importância para o vinho, senão que se dá importância para a bebida, e não se dá importância para o azeite e nem para o pão. Mas num banquete tipicamente oriental, e é deste momento que o salmista está falando, na mesa do banquete não poderia faltar o vinho, o óleo e o pão. Então Deus é o Deus provedor que coloca isso na mesa do homem e que sustenta o homem para que o coração do homem tenha alegria, para que a face do homem brilhe e para que ele tenha vigor. Mas eu acho interessante nessas palavras aqui, que essas palavras permeiam todo o Novo Testamento. Permeiam todo o Novo Testamento. Eu não posso afirmar com toda a segurança que Davi, que era profeta, teve uma inspiração especial, uma visão do Novo Testamento, da era da graça que estava por vir. Não sei. Mas eu vejo nesse texto a provisão de Deus, tanto para o material como para o espiritual. E nós sabemos que Deus tem provido para nós tanto o material como o espiritual. Então eu gostaria de debruçar no final dessa meditação, nessas palavras, dando a elas um sentido espiritual. O vinho é o Evangelho. Tanto é que Jesus diz que não se coloca vinho novo em odres velhos. Era a mensagem nova do Evangelho que precisava de corações novos. Era isso que Jesus disse quando ele falou que não se colocava vinho novo em odres velhos. O vinho foi apresentado por Jesus como o Evangelho. Então aqui o vinho, interpretado metaforicamente, nós estamos fazendo isto, como o Evangelho vem e traz alegria para o coração. Quando o Evangelho é anunciado, os anjos dizem: eis que vos trago novas de grande alegria. De grande alegria. Nós deveríamos descobrir a alegria do Evangelho. Nós deveríamos olhar para o Evangelho e ver que o Evangelho nos tornou de homens perdidos em homens salvos. Que o Evangelho nos transformou de terráqueos, cidadãos do planeta Terra, em cidadãos das regiões celestiais. Nós deveríamos ver que o Evangelho nos despojou da maldade, da incredulidade, da dureza do nosso coração e nos vestiu com vestes de justiça. O Evangelho é o vinho que alegra o coração. Quando o pecado entra no mundo, é as trevas que entram no mundo. E o pecado produz tristeza, o pecado produz melancolia, o pecado produz agonia, mas o Evangelho vem
e muda completamente esta situação pelo poder do Cristo ressurreto que surge no cenário do mundo, trazendo salvação para os perdidos e quebrando os grilhões dos oprimidos. O Evangelho é o vinho. É o vinho que alegra o coração. E o óleo que dá brilho às faces é o Espírito Santo, o dom do Espírito Santo, que recebe aquele que recebe o Evangelho. Deveríamos valorizar mais, incentivar e entender melhor a presença do Espírito Santo nas nossas vidas, que é o óleo, é o azeite. Na medida que nós mantemos, conservamos o nosso templo limpo e puro, o Espírito encontra lugar nas nossas vidas. A pomba pousa sobre nós para dar brilho a nós. Nós nunca teremos um brilho próprio. E quando nós queremos ter um brilho próprio, ou por força da nossa personalidade, ou por força dos nossos talentos, ou por força da nossa cultura, nós fracassamos. Mas quando nós deixamos o Espírito Santo encher as nossas vidas, nós passamos a ter um brilho diferente, um brilho divino, um brilho celestial. É importante nós nos certificarmos e vermos sinais da presença do Espírito Santo da nossa vida. É importante. Sinais do Espírito Santo nas nossas vidas. Se o Espírito Santo, como o nome diz, é Espírito Santo, a presença do Espírito Santo na minha vida vai me levar a desejar a santidade, a pureza, a retidão. Vai agir em mim, mudando o meu ser. O Evangelho, é por isso que Jesus fala para Nicodemos que era necessário ele nascer da água e do Espírito Santo. O Espírito Santo vai transformar e vai dar aquele brilho que eu preciso ter. Mas a palavra fala pão que sustenta o vigor dos seres humanos. Ao receber o vinho novo do Evangelho, ao receber o dom do Espírito Santo, o pão nos é repartido. Que pão é este? É Jesus, o pão da vida. Jesus que é a palavra. Jesus que é a vida. E que vai dar vigor para mim. Nós precisamos ter vigor. Força. A Bíblia fala que nós podemos ter a força do touro selvagem. Você já imaginou a força de um touro selvagem? Não há cerca que segure um touro selvagem. Não há obstáculos para um touro selvagem. Você já pensou você no pleno vigor e no pleno poder de um homem que tomou do vinho, que recebeu o óleo e que recebeu o pão partido? Você pode confiar que você vai vencer pelo poder de Deus.
Você pode confiar que os demônios cairão diante de você e serão derrotados. Você pode confiar que você verá a mão de Deus te conduzindo de vitória em vitória, como a palavra de Deus diz, graças a Deus que nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta a fragrância do seu conhecimento. Eu pedi para que fosse colocado também logo abaixo o texto em italiano, porque essa versão italiana também segue esta versão King James. E o italiano é uma língua melódica. Olha só que bonito. Que coisa linda, né? O texto em italiano. Olha só. É lindo. Você pode ver como ele é melódico. Você pode sentir a poesia do texto. Que nesta noite você possa guardar no coração a grandiosidade de Deus. Guardar no seu coração a beleza de Deus. Ter contato com o espetacular de Deus. Temer esse Deus pelo seu poder. Encantar-se com sua beleza. Deslumbrar-se com seu espetacular. Que você possa sentir prazer em amar esse Deus. Prazer em seguir, prazer em obedecer. Que não seja um fardo para você cantar. Que não seja um fardo para você ler a Bíblia. Que não seja um fardo você servi-lo na igreja através dos seus ministérios. Que não seja maçante você vir aqui aos domingos para ouvir a palavra e cantar. Mas que você possa temer o Senhor pela sua grandiosidade, encantar-se pela sua beleza, deslumbrar-se pelo seu espetacular, e ordenar a sua alma, bendize, ó minha alma, o Eterno. Glória a Deus. Senhor, a nossa expectativa de fé é que esta palavra trouxe vida, despertamento, salvação, cura e sara a alma do teu povo. No nome de Jesus. Amém. Estamos despedidos. Irmãos, por favor, só um minutinho. Não esqueça da semana de oração, que a irmã Vilma lembrou muito bem agora. Começa amanhã, segunda a sexta-feira, às 20 horas aqui na igreja. Por favor, nós somos uma igreja que ora, nós precisamos orar ao Senhor, nos consagrarmos. Venha de segunda a sexta-feira aqui na semana de oração. E outra coisa, irmãos, só mais um minutinho. Nós estamos começando o recadastramento dos irmãos, dos membros da igreja da Batista Betel. E a ficha de cadastro está no site da Betel. Por favor, se recadastre, que nós vamos precisar fazer esse hall de membros novamente, com os dados atualizados dos irmãos, tá bom? Está no site betel-bauru.com.br, na primeira página, ficha cadastral de membros. Deus abençoe.